Olá, espero que você esteja bem. Bem-vindo a mais uma conversa, bem-vindo a mais uma reflexão. Hoje eu quero te ajudar a entender como você pode manter os seus pensamentos sob controle, mesmo vivendo em um mundo de caos. Como manter a sua mente pleno em meio ao caos. Por isso, eu quero ler com você Isaías capítulo de número 26, versículo 3 e versículo 4. Ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Bem, para nós entendermos isso e para realmente nós vivermos em paz em meio ao caos, nós temos uma saúde mental boa, para nós termos nossa vida espiritual estável, conforme Deus promete na sua palavra, existem algumas verdades que nós precisamos entender, que nós precisamos saber. E aqui eu quero te ajudar a compreender isso. Existem duas realidades e existem dois mundos. Primeiro eu quero falar com você sobre dois mundos. Existe o mundo real. O mundo real é o mundo que você conhece, é o mundo que eu conheço, é o mundo que nós vivemos. E é esse mundo onde vive 8 bilhões da população mundial. Todas as pessoas desse mundo conhecem esse mundo real. Como é o mundo real? O mundo real é um mundo que é pautado por doenças, por briga, por violência, por frustração, por morte. É isso aqui, caos. Em todo lugar onde você for, você vai encontrar isso. Se você for para a África, você vai encontrar tudo que eu te falei. Se você for para a América, você vai encontrar as mesmas coisas. Se você for para a Europa, você vai encontrar as mesmas coisas. Em nenhum lugar do mundo você vai estar isento da morte, de doença, de caos, de problema. Esse é o mundo real. Apóstolo Paulo, entendendo isso, ele fala algo muito profundo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança se limitar somente nas coisas dessa vida, nós somos mais do que miseráveis pecadores. Observa, se a esperança das pessoas estão pautadas, estão limitadas somente nessa realidade do mundo real que nós conhecemos, que nós vemos, nós de fato somos mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque o fato é que na sua casa você vai enfrentar luta, fora da sua casa você vai enfrentar luta. O fato é que nessa vida, nesse mundo real marcado pelo pecado, tudo que nós temos é a certeza de que um dia nós vamos passar por luta. Esses dias minha esposa estava falando para mim algo muito interessante. Morreu um irmão nosso e nós estávamos conversando e ela disse: nós os dois também estamos na lista, somos os próximos da lista, não sei quem vai primeiro, mas nós estamos na lista. Observa, no mundo real, isso é a verdade, isso é um fato, não tem como nos livrar disso. Só que existe uma outra realidade, e eu quero te mostrar isso. Existe um mundo ideal. A maioria das pessoas sofrem porque exatamente elas não conhecem essa verdade. O mundo real, 100%, toda a população mundial conhece porque nascem aqui, vivem aqui, experimentam esse mundo. O mundo ideal, apenas, talvez menos de 1/3 da população mundial deve ter um conhecimento pleno desse mundo ideal. E quando eu estou falando do mundo ideal, eu estou falando de uma outra realidade de vida. E o mundo ideal, olha só, você vai ouvir esse barulho, certo? Você vai ver esse barulho aqui. No mundo ideal, o mundo ideal ele nos foi revelado através de Jesus. Como é o mundo ideal? O mundo ideal é um mundo onde a gente encontra a resposta para todos os problemas que afetou a humanidade. Você tem resposta para o problema do pecado, você tem resposta para o problema de doença, você tem resposta para o problema da morte, você tem resposta para casos impossíveis. No mundo ideal, você vê cego de nascença adquirindo vista. No mundo ideal, morto é ressuscitado. No mundo ideal, milagre acontece. No mundo ideal, ele diz que nada é impossível para Deus. Jesus apresenta à humanidade, revela à humanidade o plano ideal de Deus, que o inimigo, por causa do pecado, nos afastou
e nos colocou nesse mundo real. Eu espero que você entendeu isso. O mundo real é o mundo de causa e sofrimento. O mundo ideal é o mundo de possibilidade, é o mundo de milagre, é o mundo onde nós encontramos resposta que aos olhos humanos não tem resposta. Ali é onde realmente a gente encontra esperança, a gente encontra sentido, a gente encontra cura, a gente encontra alegria, a gente encontra vida plena, a gente encontra vida eterna. Isso a gente encontra no mundo ideal. Para termos mente pleno aqui no mundo real, nós precisamos aprender como transportar, como trazer do mundo ideal os princípios da vida para nós vivermos aqui no mundo real. Porque nós estamos aqui hoje. O que foi revelado por Jesus no mundo ideal é para nós transportarmos para aqui no mundo real, para que a nossa vida no mundo real seja uma vida totalmente transformada, seja uma vida plena, certo? E poucas pessoas perceberam isso, por isso que a maioria da população mundial vive da maneira como vive. Entendendo isso é o primeiro caminho para você superar a depressão. Entendendo isso é um passo grande para superar a ansiedade. Entendendo isso é passo para você não frustrar a partir de hoje com nenhuma notícia ruim que vem sobre a sua vida. Porque a sua esperança não se limita aqui. Porque o fim da linha para você não é o que médico fala. O fim da linha para você não é o que a sua realidade determina. Não existe mais o fim da linha para você. Agora você tem contato, você tem informação, você tem acesso ao mundo ideal. A coisa mais importante disso é que Deus revela o mundo ideal como recurso para viver no mundo real. Agora, para nós vivermos dos recursos sobrenaturais do mundo ideal aqui no mundo real, nós precisamos entender que Deus também nos deu duas realidades. Ele nos deu uma mente consciente e ele nos deu uma mente subconsciente. E aqui eu quero que você entenda que quando eu falo com você de mente consciente, eu estou falando dessa mente que você usa todos os dias, onde você pensa, escolhe e toma as decisões. Por exemplo, eu pensei, decidi, escolhi gravar esse vídeo para a gente ter essa conversa, certo? É uma decisão consciente que eu tomei. Só que existe a mente subconsciente, e a mente subconsciente ela é a camada mais profunda do nosso ser. E quando eu estou falando da mente subconsciente, eu estou falando do coração, eu estou falando da alma, eu estou falando de uma parte que tem o repertório da sua vida. É onde realmente está tudo que a sua mente consciente aceita como verdade. Então, deixa eu trazer dois exemplos aqui para você entender como essa mente consciente e a mente subconsciente funcionam. A sua mente consciente, imagina, ele é como o piloto do avião. O que ele faz? O piloto, ele analisa a aeronave, ele realmente escolhe a rota e ele toma as decisões. Esse piloto faz. Só que quando o piloto ele faz essa análise, ele escolhe a rota e ele determina o voo, antes de viagem, ele tem que ir para o sistema automático da aeronave. E o sistema automático da aeronave, ali, tem um chamado piloto automático. Ele tira toda a informação que ele tem planejado na sua mente e ele coloca lá no sistema automático da aeronave. Beleza. Quando ele resista tudo que ele analisou, decidiu lá no sistema automático da aeronave, aquele sistema ele foi programado para seguir essa rota. Nada mais vai mudar isso, a não ser que o piloto reprograme a aeronave. Imagine só que no caminho o piloto decidiu mudar de rota. Você acha que a aeronave ele vai mudar de rota se ele tiver no piloto automático? Não. O que tem que acontecer? O piloto ele tem que ir novamente lá no sistema automático de avião, reprogramar o avião e agora decidir uma nova rota. Presta atenção em mais um exemplo muito importante. Imagine só um autor de cinema que faz série, que faz filme e um diretor do cinema. Eles dois conversam. Olha, nós vamos planejar essa série dessa forma. Você vai ser o autor e o teu papel vai ser o mendigo, certo? Beleza. Então, o autor já sabe que o papel dele é ser mendigo, ele vai para a cena. Nós estamos ali assistindo todos os dias, alguém desempenhando um papel. Só que existe um diretor, alguém que planejou, alguém que fez o script de tudo que esse aqui tem que fazer.
Agora preste atenção. Se o autor decidiu improvisar algo, você acha que aqui o diretor de cinema vai entender? Não. E quando o diretor de cinema não entende, vai haver comunicação entre eles? Não. E o que vai acontecer? Começa a dar confusão. O que eles têm que fazer? O autor e o diretor de cinema têm que vir conversar. Olha, eu pensei que seria bom improvisar desse jeito. O que você acha? Ah, legal, legal. Então vamos fazer desse jeito. Ok, vamos fazer desse jeito. Quando eles dois se sincronizam, se concordam, e novamente há harmonia. Então preste atenção. A mente consciente, ele vê tudo o que acontece no mundo real. Ele é que tem essas informações. Ele é que conhece as coisas do mundo real. Ele é que toma essas informações. Ele é que interage. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através dos sentidos. Tato, olfato, audição, gustação. Através desse sentido, ele vai fazendo o quê? Ele vai aprendendo como a vida acontece através da observação. Ele vai experimentando a vida através do tato. Ele vai realmente aprendendo muitas informações através de audição. E tudo que ele aprende, tudo que a mente consciente vê e aprende, ele vai decidir duas coisas. Ele vai decidir se é bom, se é errado. Ele que vai decidir. E quando a sua mente consciente decidiu, observou a vida e acreditou nisso como verdade, automaticamente a sua mente subconsciente, que é o seu coração, guarda isso como informação importante. E quando ele guarda isso como informação importante, o que ele faz? Ele cria a realidade de vida. Ele aceita isso como verdade. Não importa se isso é mentira para todo mundo, não importa se isso é coisa ruim, não importa. Se a sua mente aceitou isso, isso é registrado dentro do seu coração. E quando é registrado dentro do seu coração, ele cria o seu repertório, a vida de você. Então, sabe, como você enxerga o mundo, é assim que você experimenta a vida. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23, ele disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, terá luz. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o teu corpo será sofrido, será tenebroso. Jesus não estava falando de olho físico. Jesus está dizendo que a maneira como nós interpretamos a vida, a maneira como nós enxergamos a vida, é que nós abastecemos o nosso coração. O nosso coração, o nosso subconsciente, ele alimenta das informações que nós mandamos para ele, que nós acreditamos, que nós concebemos na nossa mente. Se nós realmente somos pessoas carregadas de pensamento negativo, carregadas de medo, que vivem em ambiente destrutivo, dentro do nosso coração é isso aqui que está. E é por isso que as pessoas vão sempre repetindo os mesmos erros. E é por isso que as pessoas, muitas vezes, cada vez mais ela está com medo, ela torna mais medrosa e torna mais depressiva. É por isso que a pessoa que tem dúvida, cada vez tem mais dúvida e vai ser mais insegura. Por quê? Porque é o que está dominando a sua vida. É conforme você alimentou a sua vida, isso vai realmente ser a vida que você vai experimentar. Você entendeu? Espero que sim. Então, aquilo que você, conforme você enxerga o mundo, é que você experimenta a vida. Como mudar essa realidade? Agora sim, presta muita atenção, que isso é muito importante. Agora você vai entender Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não transforma a sua mente nesse mundo. Você transforma a sua mente neste mundo, no mundo ideal. O que Deus está falando? Ele está falando que nós precisamos sempre reprogramar o nosso subconsciente. Se você não souber trazer princípios do mundo ideal para o mundo real, confrontar essas mentiras com a verdade de Deus, a sua vida vai ser uma vida doente. Você vai ser uma pessoa depressiva, você vai ser uma pessoa ansiosa, você vai ser uma pessoa medrosa. Por quê? A Bíblia diz que se a sua esperança para a vida se limitar somente nas coisas dessa vida, você é mais do que miserável pecador. Porque você sabe, por mais que você tente, você vai passar por lutas. Por mais que você tente, as coisas ruins vão acontecer na sua vida. E como
manter a sua mente sob controle, como manter mente pleno no mundo de caos. E eu quero terminar nossa conversa deixando para você 3 princípios importantes. Primeiro, alimente a sua vida no mundo real com a verdade do mundo ideal. Primeiro princípio, uma vez que você sabe que existe um mundo real que é marcado por dor, por sofrimento, e nesse mundo real a Bíblia diz para você não conformar, ou seja, não aceitar as coisas como fim, como verdade, como tudo para a sua vida só do que você vê nesse mundo real. Mas você precisa transformar essas coisas pela renovação da sua mente através da palavra de Deus. Então alimente a sua vida, alimente o seu subconsciente, alimente o seu coração com a verdade do mundo ideal. Certo? Um exemplo, imagine que você tem câncer ou alguém da sua família tem câncer e o médico diz para você, a sua situação não tem jeito, você está com uma doença interminável. Ok, é verdade, acredite nisso, porque o médico estudou, ele pode até estar certo, mas uma coisa, não duvide da palavra de Deus. Não deixe que o diagnóstico médico torne a sua vida infeliz, faça com que você realmente perca a esperança. O médico disse isso, mas lembra, aqui no mundo ideal não há caso impossível. Aqui no mundo ideal não há problema sem solução. Tudo é possível. Então você precisa aceitar o diagnóstico médico, mas você precisa lembrar que para Deus não é impossível. Davi, quando escreve Salmo 23, ele tinha esse entendimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é isso? Eu estou com câncer terminal, vale da sombra da morte. Mas ele diz o quê? Nada temerei. Por quê? Porque a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então o que você tem que fazer? Alimentar o seu coração, alimentar o seu coração, alimentar o seu coração, alimente o seu coração com a verdade do mundo ideal. Todos os dias, fala isso para você. Eu creio que Deus vai me curar. Eu me sinto curado. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você precisa aceitar a cura. Você precisa viver na confiança, na esperança de que Deus pode mudar esse quadro. E isso não é um dia que você tem que fazer. Isso não é 2 dias que você tem que fazer. Isso não é 3 dias que você tem que fazer. Isso é sempre. Agora, como fazer isso de maneira eficiente? Isso é uma conversa que eu vou falar a você sobre o segredo do poder da oração para a cura. Segundo, não deixe que as circunstâncias limitem a sua vida. A sua vida tem que ser pautada pela fé. Creia, confie, espere. Então, a segunda coisa é, por mais que a circunstância seja contrária, por mais que a circunstância dita outra realidade, mas creia, lembre que existe, além desse mundo real de caos, existe um mundo ideal que mostra que ali há solução para casos impossíveis. Terceira coisa, afaste-se de qualquer coisa, de qualquer lugar e de qualquer pessoa que realmente te faz duvidar, te faz questionar, te faz realmente diminuir a sua fé. Se você está renovando a sua mente pela palavra de Deus, então não aceite nenhuma voz contrária à palavra de Deus. Primeira coisa, alimente a sua vida com as verdades do mundo ideal. Se você quer cura, creia que Deus vai te curar, sabe? Se você quer seu casamento restaurado, veja o seu casamento restaurado em Jesus, certo? Se você quer ser um empresário de sucesso, acredita que Deus pode fazer isso. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concede o que deseja o seu coração, então confia. Então, terceira coisa é, afaste-se de toda voz que diz contrária à voz de Deus. E também na terceira coisa, visualize o que você quer. Visualize o que você quer. Concentre, separe um momento, feche o seu olho e foca. Imagine você saudável. Sinta a cura. Tenha um momento com Deus.
Ah, você quer crescer na vida. Então imagine isso. Viva como alguém que já alcançou o que você busca. Tudo que você repete, muitas vezes, o seu subconsciente, o seu coração aceita como verdade. E quando o seu coração aceitar algo como verdade, a sua realidade começa a mudar. Então, alimente o seu coração até você perceber que isso está tornando uma verdade para a sua vida. Porque quando isso se torna uma verdade, a sua realidade muda. Deus abençoe a sua vida. Comente para mim como foi essa conversa e a gente vai continuar o nosso papo.